we've had too many fun facts. Hi, how's it going? No vídeo de hoje, a Natasha, professora britânica que leciona na escola desde janeiro de 2017, vai contar os 3 erros mais comuns de brasileiros ao falar inglês. Ela identificou esses erros durante quase 2 anos lecionando na Narrayana English School, que é uma escola de inglês que tem como objetivo proporcionar a experiência de um intercâmbio, criando um ambiente online similar ao oferecido em aulas presenciais, através de parcerias com escolas em outros países e professores espalhados pelo mundo, proporcionando uma troca cultural, além do ensino do idioma, através de aulas personalizadas de acordo com o seu trabalho, com objetivo de viagem ou alguma certificação internacional, usando séries, música, filme e muito mais. Eu conheci a Natasha em 2016, durante o curso para tirar a certificação CELTA, que é uma certificação da Universidade de Cambridge para professores de inglês, que eu tirei na Inglaterra. Esse ano eu viajei novamente para fazer um curso em Cambridge. Quando finalizei o curso, eu aproveitei para conhecer a cidade de York, onde a Natasha mora. So some of the most common mistakes that I've noticed when teaching Brazilian English learners are things like pronouncing the H sound with a word that begins with R. So for example, instead of saying run, maybe saying hun, or instead of rain, they say rain. This is a common mistake because the sound is different in Portuguese. Fala galera, meu nome é Robson Leal, eu sou noivo da Narrayana e criador do sistema da escola. Nós fizemos uma viagem para a Europa e nessa viagem, em alguns momentos, eu tive alguns desentendimentos quando informei meu nome como Robson. Bem, o som de R em português no início faz com que eles pensem que no início seja um H. Então, algumas vezes, ou eles escreviam meu nome errado ou não entendiam. Então, lá em Cambridge, o Robson foi comigo. Para quem não sabe, o Robson é o meu noivo. E eu fui pagar um dos passeios que nós iríamos fazer juntos. E aí eu pronunciei o nome dele. E olha só como a pessoa escreveu. Um dia, caminhando por Cambridge, eu me deparei com esse monumento. Então, eu percebi que o nome com H no início era mais comum. Então, eu comecei a fazer o som do R no início, como no inglês. Robson, are you here? It's always called Miranda Hobson. Aqui no Brasil, as pessoas pronunciam o meu apelido como Nara ou Narra. Observe como a Natasha pronuncia nesse vídeo. This is also where I met Nara and I have been working for her. Vocês podem identificar esse erro também quando estrangeiros vêm para o Brasil. Eles sempre pronunciam o nome da cidade Rio como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Durante esse curso que eu fiz em Cambridge esse ano, em 2018, eu assisti ao plenário da Laura Patsko. E ela é uma professora aí com mais de 15 anos de carreira. E ela falou pra gente os principais erros dos brasileiros também. E adivinha quem foi mencionado? Agora eu vou dar uma dica para ajudar vocês. Então, vocês vão precisar de um papel. Coloquem a mão aqui e pronunciem junto comigo. Rug. Rug. Percebam que o papel ele não se mexe, porque com a pronúncia do R, não vai sair ar. Rug. Agora vamos pronunciar uma palavra parecida, mas que começa com H. Hug. 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 Eu incentivo os meus alunos a sempre colocarem em exemplos reais as palavras que eles aprenderam. Agora nós vamos ver imagens de uma imersão em inglês que a escola organizou no ano passado. Hey, let me hug the tree too. Watch me.
palavra vocês acham que seria mais adequada para descrever essa ação do vídeo? Vocês acham que é a palavra hug ou rug? Se vocês quiserem mais informações sobre essas pronúncias do H e do R em inglês, comenta aqui que a gente vai fazer um vídeo apenas sobre isso, explicando detalhadamente. Other common mistakes are with irregular verbs. So in English we say swim and then we say swam. You may find that Brazilian learners, as well as other learners, say swimmed and things like this. It's quite common. Uma das principais causas que levam os alunos a cometerem esse erro com verbos regulares e irregulares é a ansiedade de aprender todos os verbos o mais rápido possível. Se você pesquisar no Google verbos irregulares em inglês, você vai encontrar listas com mais de 500 verbos, organizadas por ordem alfabética, o que também não ajuda na memorização. Na Naharian English School, nós acreditamos que aprender inglês é um processo e que não é possível você começar do zero e estar fluente em 1 ou 2, 3 meses. Dessa forma, baseado em técnicas de memorização como mapas mentais e chunking, nós criamos alguns grupos. And also with words like men and women, to pluralize these words, they will say men's and women's and people's instead of people, men and women, the pluralized version. Você tem dificuldade com os verbos irregulares? E gostaria de conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia? Fique ligado no nosso canal, porque a partir da semana que vem, nós vamos iniciar a jornada dos verbos irregulares aqui no canal.